RFI Convida. A União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, a UELLP, foi fundada neste ano por autores radicados na Europa com o objetivo de divulgar a literatura lusófona por aqui. E a entidade já realizou, neste mês de dezembro, em Paris, sua primeira festa literária, que foi um dia de encontros, mesas redondas e sessões de autógrafos, com a participação de escritores de 4 países: França, Itália, Portugal e Alemanha. Dominique Stoenesco, professor de português do ensino público francês e cofundador da revista Latitudes e Cadernos Lusófonos, e a autora Mazé Torquato Chotil são uns dos idealizadores da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa. Olá, Dominique. Olá, bom dia. Olá, Mazé. Olá. Dominique, como surgiu a ideia de criar essa União Europeia de Escritores Lusófonos? A necessidade de criar uma força, coletiva para promover e dar uma visibilidade maior à produção literária dos escritores de língua portuguesa na França e na Europa, essa necessidade já vem de longe, né? Nós sentimos a falta de visibilidade, de circulação, distribuição e também de espaço para encontros, lançamentos, apresentações de autores. São esses os objetivos que nós temos, né? Portanto, agora temos que ver como atingir esses objetivos e tentar realizar eventos, né, que permitem avançar nessa direção. E justamente quais são as pistas de como atingir esses objetivos? Sim, primeiro tem a primeira etapa é a edição, tradução. A tradução é uma primeira etapa para que essas obras sejam mais conhecidas junto do público, do leitorado francês, né? Então, tem que circular, o livro tem que circular. A distribuição é um problema, porque com a globalização dos mercados, as edições de autores que produzem literatura aqui, ela é complicada, é difícil, né? As grandes editoras dificilmente publicam. Mas, então, como através de... falta espaço, falta livrarias onde podemos organizar essas apresentações. Ainda falta, apesar de já haver, falta o apoio das instituições também. Falta espaço, como eu disse, livrarias, bibliotecas, centros culturais. Nós vamos tentar penetrar nesses caminhos, né? As bibliotecas municipais é uma pista, há muitas, né? Aqui na França, as livrarias, eu já disse, universidades também, liceus também. Há temas que nós podemos apresentar nas classes de terminal que preparam o BAC e, sobretudo, nos estabelecimentos onde a língua portuguesa é conhecida, ensinada. Porque justamente você é professor de português, eu fui. Foi professor de português no ensino público francês, e aqui na França há essas sessões internacionais de português, tem a possibilidade do concurso CAPES e há a possibilidade que os livros em português integrem bibliotecas francesas. Claro. Os liceus internacionais são cada vez mais numerosos, né? Há mais de 20 sessões internacionais brasileiras e portuguesas, né? Em Paris, em Grenoble, há uma seção, uma cité scolaire internacional muito importante. Portanto, esses professores, esses alunos estão à procura, né? Querem contatar, querem ouvir, querem conhecer, descobrir, né, a produção literária, as obras desses autores. Mas, atenção, claro, nós não podemos, nosso objetivo não é falar de tudo e trabalhar em todas as pistas. Nosso objetivo é dar a possibilidade aos autores, né, de língua portuguesa que vivem na Europa e na França, né, de apresentar a sua produção literária. De serem conhecidos. E para isso, claro, é preciso encontrar espaço, novas redes, novas pistas.
Concretamente, Mazé, você tem vários livros publicados. Concretamente, como é ser autora brasileira aqui na França? Pois é complicado, porque aqui na França a gente tem o público brasileiro que está por aqui, lusófono, né? Que a gente pode colocar os livros em língua portuguesa, que é tem uma grande importância, mas é também traduzir, né? Por isso foi o Dominique que traduziu o Lembranças do Sítio, que é Dos seus livros? É um dos meus livros e vai nesse caminho, né? Que a gente tem que utilizar possível de tradução para mostrar para os franceses não lusófonos. Então temos que trabalhar, são várias as pistas de trabalho, né? Então é um trabalho imenso, a gente começou e vamos continuar. Pois é, a União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa foi fundada este ano. Quantos participantes, Dominique? A gente vê a foto aí da... Sim, nas mesas redondas nós tivemos, creio, entre 15 ou 20 participantes, né? A gente teve umas 10 mesas redondas, né? Cada uma com pelo menos duas Mas pessoas, isso na dá festa 30. literária? Isso, na Não, festa mas literária. eu falo, a União, a entidade, ela tem quantos por escritores enquanto, radicados Tem aqui? radicado aqui na Europa 30 atualmente. Temos 30 e muitos, né? Muitos ainda não sabem da existência. A gente não teve muito tempo entre a criação oficial da instituição e o trabalho de levar a informação. Então tem um vácuo. Mas a gente tem... a ideia é que as pessoas possam se inscrever agora, que a gente possa ir para alcançar um número maior, para ter a representatividade também, né? Quando a gente fala Europa, mas a gente teve a felicidade de ter gente, como você disse, de quatro países, porque a gente precisa ir também. A Alemanha, por exemplo, é um país onde tem mais brasileiros falando de literatura em língua portuguesa, mais brasileiros que aqui na França. Então, é um lugar importante para dizer, estamos aí, estamos escrevendo, vejam o que a gente está feito. E depois, em cada desses países, tradução também para o alemão, é um trabalho imenso, né? E a capacidade de expansão, então, é grande? Sim, muito grande. Da União. Sim, e sobretudo que nós não nos limitamos, né, unicamente aos autores brasileiros, né? União Europeia dos Escritores de Língua Portuguesa. E, portanto, não devemos esquecer que a presença de autores também portugueses na França é imensa. Há centenas de autores que nós nem sabemos quantos exatamente, mas muitos que ainda não sabem que existe a União Europeia dos Escritores. E também há cabo-verdianos, né, angolanos, moçambicanos, e é uma realidade, não é só uma utopia, né? Nós temos muito trabalho pela frente. E o que eu queria dizer é que esse trabalho é feito em paralelo com a promoção também da literatura brasileira e de expressão portuguesa em geral, não é? Porque quanto mais esses autores que vivem aqui vão poder circular, vão poder falar das suas obras, mais os franceses vão descobrir também a outra literatura, quer dizer, a literatura habitual dos grandes autores brasileiros, né? Porque nós sabemos que o Pessoa, José Saramago, Jorge Amado já foi, né? E outros autores são muito conhecidos aqui, mas... E os franceses já têm uma ideia da literatura, mas ainda são pouquíssimos, só um número. Por exemplo, não ultrapassa 2% os autores de língua portuguesa traduzidos na França. A ideia, então, é diversificar essa literatura lusófona conhecida aqui na França. Pois é isso. E existe uma temática, esses escritores que são de expressão de língua portuguesa, radicados aqui na Europa, tem uma temática comum a todos esses escritores ou cada um tem um universo diferente? Sim, eu acho que, por exemplo, dar um exemplo assim rápido. Por exemplo, durante a festa literária, quais foram as temáticas? Como... A temática foi bastante diversificada, né? Mas a temática de certos autores angolanos e também ainda brasileiros é também como apresentar, através da ficção, através dos romances, né, a história do seu país, a história no sentido largo da palavra, né?
a cartografia literária brasileira, ela mudou muito, não é? Hoje não é só aquela literatura de São Paulo e Rio, há também a população que vem do interior para São Paulo, essa cartografia. Depois de Jorge Amado, há uma nova literatura, uma nova maneira de apresentar nos romances, né? E também em Angola, em Angola é fantástico, né? Toda essa passagem do mundo rural e depois da Guerra Civil, e agora a população que está chegando nas grandes cidades, como Luanda, há uma literatura de combate, uma literatura de muitos autores que têm 40, 50 anos, que acreditaram no movimento de libertação do país e que querem mudar a sociedade. Como fazer para que tudo se melhore? Portanto, essas temáticas são variadas, mas, ao mesmo tempo, há certos pontos comuns entre a preocupação dos autores como Pepe Tela, Onjak, e também outros como Luiz Rufato no Brasil, João Almino, Miguel Sanches Neto. Essa geração está também procurando uma outra maneira de mostrar os países. E esses escritores que radicados aqui, eles vivem de literatura ou... Não. Muitos brasileiros, mesmo no Brasil, é difícil, né, viver da sua literatura, com exceção de grandes números. Não, a gente está longe da conta, né? Está longe da conta. Eu acho que o importante agora, o que a gente está querendo, é justamente falar do que a gente testemunha, né? Do que a gente está falando desses países, porque estamos aqui e a gente está muito ligado ao Brasil, né? Então, esses temas de uma certa história do Brasil, como eu conto, mas como conta muitos outros, está nessa expectativa, está nessa via aí. Pois a gente falou muito de tradução. Existem escritores radicados aqui que escrevem na língua do país onde eles moram, por exemplo, brasileiros na Alemanha que escrevem em alemão, Sim. Brasileiros aqui que escrevem em francês, e eles têm visibilidade com essa literatura em outra língua? Mais ou menos. Falando dos portugueses, né? A Mazé talvez vai falar dos brasileiros, mas falando dos portugueses, há certos portugueses, sobretudo portuguesas, há muitas mulheres portuguesas que escrevem romances autobiográficos, testemunhando do seu percurso. Por exemplo, as pessoas que chegaram aqui com 8, 9 anos, elas hoje não dominam a língua materna, elas escrevem diretamente em francês, como a Altina Ribeiro, que publicou vários livros. Outras que vieram já com 20 anos, 21 anos, escrevem diretamente em português, ou então nas duas línguas, né? Quando falam do aspecto social, escrevem em francês, quando falam da sua terra natal, escrevem em português. Mas, portanto, o que eu quero dizer também é que o problema da tradução é que sejam as pequenas editoras que têm muita boa vontade, elas não publicam, não podem publicar tudo. Portanto, o que nós devemos prestar muita atenção é a qualidade também das obras, né? Porque um autor brasileiro, português, angolano, que queira publicar aqui na França, em tradução, a tradução ela tem que ser boa. O texto, o tema, a temática também deve ter uma coerência, né, com aquilo que o leitorado francês espera, né? E, portanto, não será possível, né, publicar tudo e a qualquer momento, né, porque o problema da edição é um problema muito grande, né? É muito difícil. E para responder também a uma outra parte da sua pergunta, publicar em francês aqui é quase impossível. Existem editoras portuguesas, mas pouquíssimas, que publicam em bilingue, a poesia em bilingue, sim. Mas publicar um livro aqui na França em português, nenhum editor vai querer vender, porque não se vende, né? Muito obrigada, Mazé Torquato Chotil e Dominique Stoenescu, que vieram então aqui nos falar sobre a fundação da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa. Obrigada, Adriana, RFI. Obrigado, muito obrigado.